Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Juliane Furno para gravar mais um giro de notícias. Antes de começar, queria pedir para vocês que estão chegando hoje se inscreverem aqui no canal, darem like, comentarem, enfim, ajudarem no engajamento para que esse vídeo chegue mais gente. Agradecer muito você que é um apoiador aqui do nosso canal e nos ajuda a manter o nosso trabalho a partir de R$6 por mês. E sugerir para você que não conhece, que gosta do nosso trabalho, que por favor também seja um apoiador. Vamos lá? Bom, a primeira notícia que eu queria abrir o programa de hoje é falando sobre o PIB. Quero comentar com vocês o resultado agregado do PIB do primeiro trimestre de 2020. Vocês devem ter visto que o PIB cresceu ali míseros 1% na comparação com o último trimestre do ano de 2021. A economia está bombando. O mais importante aqui não é olhar o resultado agregado, mas abrir ele para ver o que puxou o crescimento e que tipo de desenvolvimento econômico ele sugere que o Brasil está trilhando. Bom, pelo lado da oferta, né, o PIB visto pelo lado da oferta, a indústria ficou meio no 0 a 0, ela não cresceu nem teve redução, o que até é bom, porque a indústria vinha apresentando variações negativas nos últimos trimestres, vocês devem ter acompanhado em outras análises do PIB. A agropecuária é que recuou 0,9% por conta basicamente da seca que atingiu o sul do Brasil. E o que então puxou o crescimento para cima foi o crescimento de 1% no setor de serviços, que é meio óbvio porque com a normalização das atividades econômicas a gente tende a passar a consumir aquelas coisas que antes a gente não consumia tanto porque demandavam plena interação social, tipo ir na balada, viajar, comer fora e por aí vai. Do lado da demanda, o consumo do governo ele também ficou estagnado e foi o consumo privado das famílias que aumentou, né, 0,7%, mais ou menos a mesma coisa do que aumentou o setor de serviços. E vale notar que esse consumo das famílias pode estar relacionado aos estímulos fiscais que tiveram nesse período, mas que a capacidade desses estímulos ter efeito de médio e longo prazo é muito pequena, porque isso teve ancorado, por exemplo, na liberação dos saques do FGTS, o adiantamento do 13º e também a retirada de dinheiro daquelas contas inativas que estavam lá nos bancos. Mas aí outras duas questões aqui são fundamentais. A primeira delas é a formação bruta de capital fixo, que é uma proxy do investimento feito na economia brasileira. Teve uma redução de 3,5% em relação ao trimestre anterior. E com isso, a taxa de investimento da economia brasileira caiu para os míseros 18,7%. É bem menor que os 19,7% do investimento sobre o PIB do período anterior e muito menor do que por exemplo, teve na economia brasileira em 2013, que foi uma taxa de investimento de 21%. O investimento é a coisa mais importante para garantir que a gente vá ter, inclusive, crescimento econômico no futuro. Porque o investimento é todo aquele gasto, aquele dispêndio que é feito para ampliar a capacidade produtiva. Ou seja, para que a gente possa produzir mais coisas e, por consequência, contratar mais gente no futuro. As razões para a taxa de investimento estar tão baixa, em primeiro lugar, é o teto de gastos, porque os investimentos eles fazem parte do conjunto das despesas primárias da União, que estão congeladas. Mas mais do que isso, dentro das despesas primárias, tem as despesas que são obrigatórias e as que são discricionárias. Como o teto ele vai comprimindo, né, o que o Estado pode gastar, e dentro dessas despesas que vão ser comprimidas, tem algumas obrigatórias que vão ter que crescer, como por exemplo a Previdência, porque as pessoas vão seguir se aposentando. Então isso faz com que aquilo que não é obrigatório vai sendo ainda mais espremido dentro do montante já espremido pelo teto. E o setor privado, ele normalmente aumenta o seu volume de investimento na rebarba ou concomitantemente ao aumento do investimento público. Porque o investimento público cria demanda para o investimento privado. Então, se o Estado não liderar a retomada desses investimentos, o setor privado também não vai fazer.
Além disso, quando a demanda interna está muito retraída, como está agora, e os juros estão muito elevados, há ainda menos estímulos para o setor privado investir, portanto, liderar a retomada do crescimento em bases sustentadas. Mas tem outra coisa que chama atenção também, ainda do lado da demanda, que são as exportações. Elas tiveram um crescimento de 5%, enquanto as importações caíram 4,6%. Em termos abstratos, isso até poderia ser bom, né? A gente exportando mais e consumindo mais localmente poderia ser bom. Acontece que se a taxa de investimento não aumentou, significa que provavelmente não foi a economia brasileira que passou a suprir, né, o mercado interno de coisas que antes a gente importava, numa espécie de substituição de importações. Mas isso aconteceu tão somente porque a gente parou de consumir. Ou seja, a população com renda mais corroída, em função basicamente do efeito inflacionário. As empresas parando de importar máquinas e insumos porque elas não estão ampliando o investimento. O real desvalorizado, portanto, o custo das importações mais caras, dentre várias outras coisas, são o que explica fundamentalmente esse resultado, que é um sintoma, na verdade, de um ajuste recessivo na economia, né, sinalizando um modelo de desenvolvimento com cada vez mais características parecidas com o modelo primário exportador, que vigorou fundamentalmente na época da economia colonial. Para finalizar, tem outra coisa aqui que o crescimento de 1% esconde, mas que vale a pena mencionar, que é, se a gente comparar esse crescimento com o de outras 52 economias no mundo, até que o Brasil teve um desempenho positivo. Ele ocupou a posição 30 no melhor desempenho desse ranking desses 52 países. Só que isso nos faz ter um crescimento acumulado de só 1,6%, se a gente começa a contar lá do início da pandemia para cá. Ou seja, vamos dizer que só agora, de fato, é que a gente voltou a ter o PIB próximo, né, do ano de 2019. Os Estados Unidos, por exemplo, teve nesse mesmo trimestre uma retração de 0,4%, mas ele tem um crescimento acumulado de 2,7%. Então, ter crescido mais nesse trimestre, em específico, sem olhar para o passado, não nos diz muito sobre a totalidade. Mas ficando aqui, né, nos países vizinhos latino-americanos, a Colômbia, por exemplo, ela também cresceu 1% nesse trimestre, só que a alta que ela acumula, né, do início da pandemia para cá, é de 10,9%. Notícia número 2. O preço dos combustíveis está subindo, o preço dos alimentos também, mas a renda continua parada. A economia está bombando. Isso está colocando o Brasil de volta no mapa da fome. Uma nova pesquisa da Gallup, que é feita anualmente no mundo todo, mostra que o Brasil está disparando, só que disparando no ranking da fome global, mesmo em meio à maior safra agrícola dos últimos anos. Entre o ano de 2014 e o fim de 2021, o número de pessoas que reporta algum tipo de insegurança alimentar no Brasil dobrou, né, passando de 17% para 36% da população. E é isso aí, gente, é mais ou menos 1 a cada 3 brasileiros que está tendo dificuldade de garantir comida no seu prato ou no prato ali da sua família. E é a primeira vez que o Brasil supera a média mundial, que é de 35%. Se a gente pegar só os 20% mais pobres da população, a taxa de insegurança alimentar é de 75%. É isso mesmo, entre os mais pobres, 3 em cada 4 pessoas está tendo dificuldade para conseguir se alimentar em quantidade ou qualidade suficiente. E para piorar, essa pesquisa foi feita ainda no contexto da existência do auxílio emergencial do ano passado, então pode ser bem pior. A análise do Centro de Políticas Sociais da FGV, inclusive, ressaltou um aspecto muito importante da volta da fome no Brasil, que é o fato de que a fome também tem gênero. Entre 2019 e 2021, a taxa de insegurança alimentar subiu de 33% para 47% entre as mulheres, mas ela caiu um ponto percentual para os homens, de 27% para 26%. E aí, como avaliam ali os pesquisadores, né, normalmente as mulheres respondem essa pesquisa e essa resposta reflete a insegurança alimentar não só delas, mas das famílias e principalmente das crianças.
E isso serve para lembrar que a austeridade, como eu já falei em outros vídeos, tem cor e tem gênero. Aliás, a austeridade talvez nem seja tão bem a palavra, porque é austeridade seletiva no caso, porque falta dinheiro para algumas coisas, mas sobra para orçamento secreto, por exemplo. A notícia número 3 é que enquanto as pessoas passam fome, os bilionários no mundo continuam ganhando, e ganhando sim muito dinheiro. A economia está bombando. Tem um estudo aqui da Oxfam, que é uma ONG internacional, que mostrou que o mundo tem 573 novos bilionários, sim, desde o início da pandemia. Agora são 2.668 bilionários, que nem deveriam existir. Ou pelo menos são 2.668, que tem mais de $1 bilhão, porque a gente nem sabe, na verdade, quem são, quantos são os ricos, porque não sabe aonde eles guardam o dinheiro deles, né? Quem são, de onde vêm, como se alimentam. Esses 2.668 bilionários têm hoje 12,7 trilhões de dólares. Só os 10 bilionários mais ricos têm a mesma riqueza de 40% da população, e isso é mundial. A distância entre os bilionários e a gente é tão grande, que o Elon Musk, aquele infeliz que veio aqui no Brasil ter o seu saco lambido pelos ministros do governo, atenção jurídico, de repente pode até cortar isso que eu falei, ele poderia perder 99% da riqueza dele. Olha só, 99% da riqueza dele poderia ir embora e ainda assim ele estaria no 0,0001% mais rico do mundo. O relatório da Oxfam, ele ainda ressalta como o aumento da riqueza dos bilionários está muito relacionado, né, com toda essa penúria que a gente está vivendo. Porque enquanto a gente está pagando caro na gasolina, no gás, na comida, os bilionários estão enchendo o bolso, porque justamente setores como petróleo e alimentação são os que estão tendo lucros recordes. E estes lucros, por sua vez, valorizam ações, e essa valorização enche o bolso desses mesmos caras quando eles recebem dividendos, e isso enquanto o povo passa fome. Então essa não é uma questão que a teoria convencional consegue responder, porque um bilionário desse certamente não é alguém que é muito mais produtivo do que alguém que passa fome, ou muito mais qualificado. O que explica isso é o capitalismo e o seu modo de produção e reprodução das desigualdades, e principalmente este atual estágio do capitalismo altamente financiarizado, em que a diferença entre os salários dos super ricos e o salário da média da população cada vez é mais consolidado num fosso gigantesco. Eu sei que essas notícias são uma merda, mas eu vou ter que dizer o que eu sempre digo de praxe. Espero que vocês tenham gostado, pelo menos gostado do vídeo. Se gostaram, deixem o seu comentário e até o próximo.